Olá novamente, turma. Agora falando sobre a peste bubônica. Na verdade, sobre um século de crise, que é o século XIV, tá? Que esse século ele sofre uma retração. Os europeus eles vinham progredindo, vinham avançando, se desenvolvendo desde o século XI, com várias mudanças tecnológicas para a Europa, possibilitando um crescimento demográfico, ou seja, a população aumentou, a qualidade de vida também melhorou bastante. Porém, quando chega no século XIV, três coisas ocorrem que provocam uma retração desse desenvolvimento, tá? Então eles vão ter, é mais ou menos como se eles estivessem avançando numa pista a 80 km por hora e tivesse que frear de repente, tá? E passar a marcha ré e voltar. Então foi mais ou menos o que aconteceu ali no século XIV. Esses três acontecimentos foi uma seca que gerou uma fome enorme no século XIV, chegando a matar milhares de pessoas, né? Guerra que afetou a França, a Inglaterra e outras regiões. Além da guerra, também revoltas populares. E a pior das situações no século XIV foi uma pandemia que é chamada de a peste negra ou peste bubônica, né? Então aí nós vamos ver que a partir do século X a Europa ela vinha com um aumento populacional. Aí eles procuram, isso eu já falei para vocês, eles procuraram então ampliar as terras produtivas, né? Desmataram as suas florestas, drenaram as águas dos pântanos para transformar em áreas produtivas. Inventaram lá a charrua, né? Que era um meio de arar a terra com mais qualidade, né? Permitindo que a planta crescesse melhor. E também criaram o sistema de rotação trienal. Isso eu já tinha dito para vocês. Porém, quando chega no século XIV, né, o que acontece é que a Europa vai ser acometida, a princípio, né, por uma seca, né, em várias regiões da Europa. E essa seca ela durou bastante tempo, fazendo com que boa parte da produção, né, se perdesse. E faltou alimento para toda essa população. E o resultado foi uma grande fome que dizimou milhares de pessoas. A outra questão é a da peste negra, né? A peste negra ela também pode ser chamada de peste bubônica. Já vou explicar para vocês por quê. Essa foi uma grande pandemia, né? Aliás, foi a maior pandemia da humanidade. Alguns especialistas alegam que de toda a humanidade do planeta da época, cerca de 70, não tem os números certos, tá? Mas é cerca de 75 milhões até 200 milhões de pessoas morreram. Cerca de 30 a 60% da população foi dizimada, né, da população mundial. Essa peste, essa pandemia, ela atingiu a Ásia, a Europa e parte da África, tá? Sendo que a Europa acho que foi a região que mais sofreu com a pandemia. 1/3 da população europeia foi dizimada. Teve casos de vilas, né, menores, de vilarejos menores, por exemplo, na Itália e no sul da França, que toda a população morreu, tá? Um dos principais motivos dessa pandemia, né, ter matado tantas pessoas e ter se alastrado tão rapidamente foi a questão da falta de higiene. O povo dessa época, né, do século XII, XIII, aliás, a partir do século V em diante, até o século XIX, não havia muita higiene, né? Eles não tinham muita preocupação com questão, por exemplo, de lavar as mãos sempre, né? Foi ao banheiro,
né? Lava as mãos, vai comer, lavar as mãos antes. Eles não tinham essa preocupação. Limpar o ambiente que eles estavam, as casas eram muito sujas, a roupa que eles usavam também era suja, né? Tomavam pouco banho. Então eles não tinham asseio, né, com o seu dia a dia ali, com a sua higiene pessoal. Eles nem sequer sabiam o que era vírus, o que era bactéria, eles não tinham noção do que eram essas coisas. Micróbio, uma vida microscópica para eles não existia. Eles desconheciam isso. A medicina também europeia, né, ela era uma medicina muito atrasada, muito fundamentada na superstição, muito fundamentada no que a igreja determinava que eles podiam saber. Então, a medicina não tinha avanço, ou seja, os médicos pouco sabiam, pouquíssimo, né? Então, a peste negra ela entra num ambiente que é um ambiente propício para ela se alastrar, né? A peste negra ela surgiu, ela existia desde a antiguidade, tá? Porém, essa pandemia ela iniciou na Ásia, na parte oriental, provavelmente na China, no deserto de Gobi. Os roedores que lá existiam, porque a peste negra ela é transmitida como? Os roedores eles carregam com eles a bactéria, uma bactéria. A pulga, ao picar os roedores, todos os roedores não, tá? Só os contaminados. A pulga, ao picar o roedor, ela sai do roedor e ao picar o ser humano, ela transmite a doença, tá? Que é gravíssima, tá? E se alastra muito rapidamente. Então, lá no deserto de Gobi, teve um episódio de mudança climática e de diminuição de recursos alimentícios, até mesmo para os animais. E aí esses roedores começaram a emigrar, provavelmente vindo nas caravanas, né, terrestres que saíam ali da China pela Rota da Seda, e essa rota levava até a Europa, tá? Os comerciantes até a Europa. E também navios, né? Os navios que aportavam ali na China, os roedores, né? Os ratos, as ratazanas, subiam pelas cordas que amarravam os navios no porto e entravam nesses navios e se refugiavam no porão dos navios. Então, de duas formas, pelos navios, esses navios carregados de mercadorias levavam até o porto ali da Arábia Saudita, né? E depois transportava as mercadorias para a região do Líbano hoje, tá? Para a região de Constantinopla, ali no Mar Negro também, pela Rota da Seda terrestre. Então, esses ratos eles começam a emigrar, tá? Atrás de comida, e eles acabam chegando nas portas da Europa ali. Isso já era o ano de 1343, quando a primeira epidemia, né, a primeira leva da doença começa a ser registrada em 1343 na região da Crimeia. A região da Crimeia é ao sul ali da França, é uma península ali no Mar Morto, no Mar Negro, e muito próximo a Constantinopla. E os navios genoveses, venezianos, iam até essa região para comprar mercadorias que vinham do Oriente, né, como a seda, como a porcelanas chinesas, como as especiarias, e eles iam buscar essas mercadorias. Ao aportar, acontecia o mesmo que os navios quando saíram da China, os ratos subiam pelas cordas do navio, entravam no porão, e esses navios então saíram de lá, zarparam e voltaram para a Itália ou para o sul da França, carregando mercadorias, mas também esses ratos contaminados. Esses ratos, ao aportar o navio, saem dali, né, saem do navio para buscar comida, entra nas cidades e nos vilarejos da França e da Itália e encontra um ambiente propício, um ambiente bem sujo,
aonde tinha restos de alimento nos porões das casas, né, onde havia restos de alimento em toda subsolo ali dessas cidades, e eles vão acabar, né, fazendo ali a sua moradia, cheios de pulga. Aí as pulgas começam a sair desses ratos e começam a picar os seres humanos. Na verdade, né, um dos navios que saiu com esses ratos da região de Constantinopla chegou numa cidade, num vilarejo francês, né, praticamente com toda a tripulação morta. E aí as pessoas viram o navio, chegou meio que batendo ali no porto, né? E eles foram verificar e toda a população estava morta, e eles ficaram assustadíssimos com aquilo, mas não sabiam o motivo. A partir dali começaram os registros no vilarejo de pessoas contaminadas com a doença, tá? O que essa bactéria ela causava, né? O nome da bactéria era Yersinia pestis, tá? Deixa eu pegar o laser. Aqui, ó, Yersinia pestis. Essa bactéria, ela provocava febre alta, dores fortes no corpo, muita dor de cabeça, né? E a pessoa ela ficava prostrada, ela perdia as forças, não tinha ânimo, não tinha apetite, e pouco tempo depois começava a vomitar e ter a diarreia, né? Então ela tinha vômito e diarreia também. Então há 3 tipos de peste bubônica, né, ou a peste negra. É a sepsínia, né, que contamina todo o corpo, provocando uma infecção generalizada. A peste negra, que é considerada mais branda, né? A peste bubônica, que é considerada mais branda, entre aspas, né? Das 3 é a mais branda. E a pneumônica, que atinge o pulmão, tá? Na peste bubônica, a pessoa sentia esses sintomas que eu citei para vocês. Na sepsínia, a pessoa podia, pouco tempo... esqueci de falar. É chamada de bubônica porque os bulbos cresciam, tá? Inchavam, ficavam numa cor vermelha arroxeada, algumas bem escura, mais para negro, tá? E a pele ficava bem translúcida, ou seja, bem fininha, e era bem dolorido. O que é os bulbos? São os gânglios, tá? Que fica no pescoço, na axila e na virilha. Então crescia, ficava do tamanho, algumas chegavam a ficar do tamanho de um ovo, tá? Bem inflamado, cheio de pus, né? Então ficava extremamente dolorido. Por isso é chamado de peste bubônica, né? Porque inflamava os bulbos. Na sepsínia, a pessoa, além de apresentar os sintomas da peste bubônica, ela apresentava também gangrena, né, das extremidades do corpo, os dedos das mãos, dos pés, e ela apresentava também hemorragia interna, né? Então a pessoa começava a vomitar sangue, defecar sangue, e ela também apresentava umas manchas escuras pelo corpo todo, né, que é provocado por causa da hemorragia. E na peste pneumônica, a doença a bactéria atingia o pulmão, tomava todo o pulmão da pessoa e ela escarrava sangue, né? E também ao falar, se chegasse no pulmão, ao falar, tossir ou espirrar, ela podia passar a doença para outra pessoa. Então, quando a peste avançou para a pneumônica, a coisa ficou gravíssima, né? Porque agora não precisava só da pulga picando, podia passar de uma pessoa para outra. As pessoas então passaram a ver este momento como não só como uma catástrofe, mas principalmente como um castigo divino, né? As pessoas não tinham respostas o que estava acontecendo, só viam muita gente morrer, tá? Todos os dias, né, na frente das casas ou dentro das casas tinha um corpo para ser retirado. E aí o pânico se tornou generalizado, virou uma histeria coletiva, né? As pessoas
tinham tanto medo que abandonavam seus parentes, pais abandonavam filhos, filhos abandonavam os pais. A situação ficou extremamente crítica e aqueles que não conseguiam resposta passaram a dar uma resposta para a crise, né? Que foi ou era castigo divino ou era uma praga, uma maldição feita pelos judeus. Então os judeus, muitos deles pagaram com a vida, porque as pessoas acreditavam que eram eles que estavam provocando a doença. Porque havia já uma perseguição na Europa em relação aos judeus muito antiga, desde o século V, porque eles culpavam, né, os judeus pela morte de Cristo. Então, de tempos em tempos, havia assim uma perseguição forte em relação aos judeus e as pessoas não gostavam dos judeus. E dentro da Europa, quando aconteceu a peste negra, são os judeus, estão envenenando a água e estão matando toda a população, né? Então eles entravam nas comunidades judaicas e matavam todo mundo. Teve uma região ali próxima à Alemanha, né, que eles mataram uma comunidade judaica, mas chegaram a matar cerca de 2.000 pessoas, né, 2.000 judeus. Teve também perseguição na Polônia, teve perseguição em várias regiões da Europa de comunidades judaicas, as sinagogas, que era o templo judaico, foi queimado, as casas dos judeus eram queimadas. Então foi uma histeria coletiva, onde as pessoas acreditavam, né, e aqueles que acreditavam que era castigo divino, acreditavam que estava vivenciando o juízo final, e que Deus iria exterminar a humanidade da Terra. Esse período gerou, né, na Europa, artistas que passaram a retratar basicamente a morte. Então o cara ia pintava a morte, ele ia escrever um poema, escrevia sobre a morte. Isso passou a ser o tema principal. A doença ela se alastrou mais nos centros urbanos, né, do que no campo, até porque nos centros urbanos as pessoas viviam mais próximas umas das outras e o contágio era maior. No campo as pessoas viviam mais afastadas, uma casa aqui, quilômetros depois outra, então teve menos contágio. Não que não teve contágio, teve menos, tá? E o mesmo acontece nas regiões de planície e as regiões de montanha. Na montanha tem menos pessoas, então o contágio foi menor. Mas a doença atingiu a todos, tá? Ricos e pobres, independente da sua posição social ou do seu credo. Ela atingia ainda mais as crianças, né, do que os adultos, por causa de questão de anticorpos, né? Os adultos têm mais anticorpos que uma criança. Então essa foi a situação da chamada peste negra. Vou parar por aqui para a gente avançar no próximo vídeo.